Os entrevistados de hoje são a cantora Karine Aguiar, que vem acompanhada de alguns membros da sua banda. Infelizmente a banda não dá para estar completa aqui no estúdio, mas vou falar também com Anderson Farias e com Felipe. É Romagna ou Romagna? Romagna. Romagna. É italiano? Isso. Gente, é um prazer ter vocês aqui no programa. Vamos falar um pouquinho de música. Música boa, música de qualidade. Falar um pouquinho de jazz, que Manaus ainda está um pouco carente de jazz. Como é que está sendo a vida aqui em Manaus, tocando MPB, jazz e trabalhando diretamente com orquestra, que é um dos seus trabalhos? Está sendo muito interessante, porque quando eu comecei a cantar nesse gênero, na verdade eu já venho de outras praias, né, de outros gêneros. Eu era uma cantora de rock antes de ser picada pela mosca azul do jazz. E assim, está sendo muito interessante, porque a gente começa com um pouco de medo, né? Pensa, será? Mas será se isso tem mercado, né, em Manaus? E assim, com o passar desses anos, né, a gente vai descobrindo que tem mercado sim. Por que não? Você mesmo fazer o seu próprio mercado, oferecer algo diferenciado para o público, né? Que a gente tem o nosso festival de jazz aqui, tudo, já na 5ª edição, esse ano vai para a 6ª. Mas é carente ainda realmente de bandas de jazz, de cantoras de jazz, né? Então, quando eu decidi encarar isso, um pouco de medo, mas otimista, e descobri que realmente é um solo muito fértil em Manaus ainda. Mas ainda entrando no mundo do jazz, aqui em Manaus, normalmente quando se fala em jazz, se fala na banda do Humberto, que é All That Jazz. Então, todo mundo conhece a banda. Que hoje em Manaus, quando se fala em jazz, pensa-se imediatamente no Humberto. E nós temos poucas cantoras de jazz. Você Exatamente. vem aparecendo, apesar de ser bastante nova. A tendência dos cantores de jazz é eles se revelarem com uma idade um pouco mais avançada. Como é que é ser reconhecida, começar a cantar o jazz, ainda muito nova, coisa que normalmente a gente não vê aqui, não só em Manaus, mas em todo o nosso Brasil, todo o nosso território? Então, assim, pelo menos comigo eu posso dizer que foi uma coisa, para mim é uma coisa natural, foi uma coisa muito natural, porque ninguém chegou comigo e falou, olha, tu tem que cantar jazz. Não, eu simplesmente comecei a escutar jazz, uma influência de uns amigos aqui, outros ali, e comecei a gostar daquilo e disse, nossa, gostei disso, quero cantar isso. E fui cantar jazz, assim, fui aventurar mesmo, e para mim é muito gratificante e muito satisfatório, porque nesse meio do jazz, eu pude conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que me ajudam a crescer um pouquinho todos os dias, né? Que me ensinam bastante coisa. Então, cantar jazz, para mim, não é só uma questão de gosto, né? De preferência, mas sim uma questão de aprendizado ali contínuo, de convivência com aquelas pessoas que já têm mais experiência, muito mais experiência do que eu, né? E chegam todos os dias me ensinando algo novo, me ajudando mesmo. É fantástico. E para isso você precisa ter músicos bons que te acompanhem. Exatamente. E a gente sabe que o músico de jazz tem que ser um músico bem apurado. Felipe, que toca o sax, que eu digo que é o meu instrumento, o instrumento que eu toco na minha casa junto com o meu violão, mas eu gosto mesmo é do sax, além da voz, apesar da minha voz não favorecer muito. Mas, Felipe, e tu? Como você começou a tocar sax, até porque a mesma situação dela, muito novo, todo mundo só pensa em tocar ou violão ou cantar nessa idade e acaba esquecendo esses instrumentos de sopro, que são instrumentos tão essenciais para a boa música. Bem, eu comecei a tocar cedo instrumento de sopro, em bandas de fanfarra, né? Trompa, instrumentos de bocal, depois toquei um tempo clarinete, começando mesmo em meio evangélico, né? Depois que o clarinete não tinha muita saída, em termos de banda, somente orquestras, mais saídas de orquestra, é que eu passei para o sax. Então, aí que eu comecei a me dedicar para o sax, tocando muito com bandas de soul, primeiramente com bandas de soul, e depois para o lado do jazz bastante. E além disso, enquanto você tem essa dificuldade que eu digo, não para tocar é mais fácil, mas quanto ao instrumento que ainda as pessoas demoram para ouvir o sax, e todo mundo gosta de ouvir o sax bem tocado. Enquanto isso, o Anderson, toca um instrumento, que é o teclado,
que é o instrumento mais popular de todos. Muitas pessoas falam que no teclado você pode fazer uma banda inteira. E aí, Felipe, como é que é desenvolver parte da banda dentro do teclado? Então, na verdade, o teclado com a Karine é uma opção que, como é difícil, na verdade, meu instrumento é o piano. Eu comecei a estudar o piano já com uns 12 anos, apesar de ter passado pela bateria, pelo violão, pelo teclado, inclusive. Mas eu comecei, inclusive, no Colégio Santoro, com 12 anos, no piano, comecei a estudar música erudita, de Bach, Beethoven, e depois, com o tempo, fui escutando outras coisas, bossa nova, que foi me levar ao jazz. E, assim, o teclado, você tem várias possibilidades, né? E de lidar com diversos repertórios, inclusive, assim, é um meio mais prático, né? De você, no caso, o piano é difícil de transportar, então a gente parte para o teclado, que é mais portátil, uma maneira mais eficiente de levar, e você ter várias possibilidades de timbres. Mas se eu fosse possível, eu não trocaria pelo piano acústico, mas é mais difícil, né, transportar. Até porque a gente sabe o tamanho, principalmente do piano de cauda. A gente fazer só um pequeno intervalo, volto já já com o programa Ponto de Vista.